Ela falou: não temas, Deus vai fazer um grande milagre na sua família. O nome de Deus vai ser glorificado. Esse testemunho vai alcançar muitas vidas. Olá, começamos mais um A Vida Podcast e hoje, como sempre, vocês serão impactados com a história que nós contaremos. Eu estou aqui com ela, que é mãe, esposa, economista de formação e tem um testemunho lindo na área da maternidade que vai edificar todos os pais que nos ouvirem e tenho certeza que os filhos também. Eu estou aqui com ela, Deise Alves. Obrigada. Muito Uma bênção estar aqui com vocês. obrigada. Obrigado por ter aceito meu convite. Obrigado por ter acreditado no projeto e ter vindo compartilhar o seu testemunho conosco. Amém. Obrigada. Obrigada. Conta um pouquinho pra nós. Já pode começar contando, porque a história tenho certeza que vai edificar muitas pessoas. Amém. Eu creio que vai edificar. Até porque em alguns momentos da minha vida eu procurei muito por testemunhos. Então eu quero ser um testemunho hoje para vocês. Eu sempre desejei ser mãe, ter minha família, né? Meus pais se separaram, eu ainda tinha 5 anos e minha mãe muito responsável, né? Preocupava com cada detalhe da nossa vida, então trabalhou muito para cuidar da gente e não era por vontade dela, mas pela necessidade, né? Ela ficava o dia todo fora e eu sentia muita solidão. Eu desejei muito viver em família. Só que ela também era uma mulher muito trabalhadeira, guerreira, e eu me espelhava muito nela. Então, me interessei cedo já pela minha vida profissional e estava buscando por isso. Mas em um certo momento eu senti a necessidade de constituir uma família e eu me casei com 24 anos. Já casei já desejando ser mãe. E depois de 4 anos de casada, frustrada que eu não tinha conseguido, eu tinha nós nos casamos, o meu marido também muito jovem, e eu achava que se a gente tivesse um filho, eu estava muito ansiosa para ter um filho, porque eu achava que se a gente tivesse um filho, o nosso relacionamento ia mudar o aspecto, né? A gente ia deixar de ser aquele casal, a gente ia se tornar uma família. E eu fiquei muito ansiosa para que isso acontecesse. E como eu não conseguia engravidar, eu procurei ajuda. Então eu procurei um médico pioneiro de fertilização aqui em Goiás e fui acompanhada por ele. Em um certo momento ele falou para mim: olha, dentro de todo esse tempo você não ovulou nada, então naturalmente não vejo condições de você engravidar, mas traz seu marido. Quando eu levei meu marido, que ele fez os exames necessários, descobriu que ele era pouco fértil. Aí ele falou: naturalmente vocês nunca vão ter filhos. Essa é a notícia ruim, mas só que eu tenho uma gama de tratamentos que vocês estando dispostos, né, emocionalmente, financeiramente, né, um custo alto, eu poderei fazer, né, esses tratamentos com vocês. E eu lembro que eu saí de lá arrasada, porque até então pensava que o problema, né, eu já tinha imaginado, né, que o problema estaria em mim. Eu descobri que nele também era complicado, então eu saí de lá muito frustrada. Eu lembro que eu chorei muito. Eu chorei tanto esse dia e até então até deixava as pessoas comentarem sobre esse assunto comigo, de maternidade, mas esse dia eu decidi, não quero mais falar sobre isso. Eu não quero que as pessoas falem sobre isso comigo, porque dói bastante. Eu já tinha feito tantos exames de gravidez, aqueles testes de farmácia, exames de sangue também. Tinha época que eu sentia até sintomas de gravidez, eu tinha. E quando eu fazia exames, só dava negativo. E foi muito triste. Mas um certo dia, estava até num evento político, né, da família do meu marido, e uma pessoa se aproximou de mim, um homem, né, e falou que tinha um recado de Deus para mim.
e fez uma oração. E nessa oração eu recebi, né, uma palavra profética de que receberia, né, uma bênção que ia mudar a minha vida. E que a partir dessa bênção que eu tanto desejava, Deus ia mostrar quem eu era para ele. Eu lembro que foi muito bonito e eu falava, nossa, o que eu mais desejo é ser mãe. Mas mesmo com essa palavra profética, eu ainda vivia sem querer falar sobre esse assunto. Porque na mesma hora que eu tinha fé que eu poderia ser mãe um dia, eu tinha medo de não ser. Isso para mim era muito difícil. E Desde na época vocês começaram a fazer o tratamento ou não? Quando você não, recebeu essa palavra? eu decidi não fazer, assim, me deu a impressão de que eu estava movendo a mão. Eu não sou contra tratamento, mas eu decidi no meu coração, não, se Deus quiser me dar filhos, ele vai me dar. Eu não queria forçar nada, eu queria que fosse realmente algo de Deus. Não que eu acredite que esses tratamentos não sejam, né? Pelo contrário, eu acredito que Deus deu sabedoria para os homens, né? E já foi tão importante para tantas famílias, né? Mas eu, particularmente, eu queria viver essa experiência, né, com Deus. E ainda estava amadurecendo isso, né? E acontece que quando eu recebi essa palavra profética, foi em 2006, em setembro, essa palavra profética era de que ia acontecer aquele ano mesmo. Quando foi no dia 20 de janeiro de 2007, eu estava com alguns sintomas e naquele dia eu fiz exame e deu positivo. Mas eu não conseguia me alegrar, não conseguia comemorar, não conseguia falar sobre isso, porque eu tinha medo de acreditar e não ser. Tamanha era a minha dor, né? Eu não sabia administrar aquele sentimento. E aí, nós fomos no laboratório. Antes do laboratório abrir, estávamos lá na porta e fizemos o exame. Ia sair meio-dia o resultado. Nunca me esqueço. E o resultado foi positivo. E mesmo assim eu não comemorei, porque eu ainda tinha medo. Até porque no rodapé do exame saía assim... se saísse uma grande quantidade de beta, poderia ser confundido com outro diagnóstico. E tinha dado uma grande quantidade. E eu tive medo. E quando eu fui na minha ginecologista, eu tinha uma ginecologista que me acompanhava, e ela falou assim pra mim, eu só vou te dar parabéns na hora que eu ver um embrião. Aí eu falei, tá vendo? Pode ser que não seja uma gravidez. Agora, esse assunto já tinha se espalhado. E eu já estava morrendo de medo das pessoas, né, já estavam comemorando a minha gravidez e de não sei. Mas aí quando fez a ultrassom, coraçãozinho batendo, tava grávida. Aí sim eu me alegrei muito. Só de lembrar, vem toda aquela emoção novamente. E a gravidez transcorria naturalmente, eu me alegrei demais, já estava recebendo presentes, né? Já estava planejando tantas coisas. Na época eu trabalhava no banco e meus colegas de trabalho se alegraram comigo e foi um momento muito bonito. O que acontece que na ultrassom morfológica, o médico estava feliz, né? Ele falou, é uma menina. Já escolheram o nome? Se for menina, sim, já escolhemos o nome, Letícia. Aí ele foi tirando fotinhas da ultrassom, imprimindo e entregando pra gente. E dava aquele momento tão bonito, tão feliz, né? Mas teve uma hora que ele fechou um semblante. E eu notei que ele mudou. E aí ele ficou olhando, calado. Teve uma hora que ele falou assim, eu não tô conseguindo ver muito bem o coraçãozinho. Para mim concluir o exame, eu preciso que você volte outro dia pra gente terminar. Aí eu achei muito estranho isso. Isso era uma sexta-feira, ele pediu para mim voltar na terça seguinte. E nossa, eu tava vivendo um momento assim tão forte, né? E no domingo
seria o Dia das Mães. Eu passei o Dia das Mães com o coração apertado. E chegou na terça-feira seguinte, cheguei para fazer o exame, já tinha mais 2 médicos lá na sala. E a maneira que eles olharam para mim, eu senti que tinha alguma coisa ruim. Eu senti. E eles estavam fazendo exames e com termos técnicos, eu tentando entender. Até que eu pedi, por favor, comunica comigo o que está acontecendo. Aí eles olharam para mim com muita dó e falaram, olha, infelizmente, nós constatamos aqui que a sua filha tem uma malformação muito grave. É muito complexo. Eu nem vou tentar explicar para você. E é necessário que você procure com muita rapidez uma cardiopediatra para ela poder te explicar o que é, para poder ver o que é possível ser feito. E você está em gravidez de risco. Meu Deus. E aí, parecia que nem era real, parecia um sonho, um pesadelo ruim, um sonho ruim, né? Eu saí de lá, assim, sem chão. Nós choramos muito. E quando eu fui na cardiopediatra, se existia, assim, um pouco de fé no meu coração, parecia que estava se esvaindo, enquanto ela explicava o que é. Então, ela explicou que o coração dela tinha uma anomalia muito rara. Ela só tinha a metade do coração, sendo essa direita. A esquerda que leva o sangue, né, oxigênio para o sangue, é muito importante. O lado esquerdo ela não tinha. E sendo que o lado que ela tinha era transposto. É como se fosse em espelho. E tinha outras malformações associadas, graves também. Então ela falou, é uma gravidez de risco. Essa cardiopatia é incompatível com a vida. E eu não acredito que vai prosperar. Você tem que ser bem acompanhada. Aqui mesmo em Goiânia não tem recurso para esse tipo de cardiopatia. Se você quiser procurar em São Paulo, posso te indicar algumas clínicas. E é o que eu posso te dizer. Sim, eu nem consegui acreditar, porque desde quando eu recebi aquela palavra profética, eu só pensava em coisas boas, né? Eu nunca imaginava, assim, que ia passar por nada parecido. Aliás, eu nem sabia que existia cardiopatia congênita. Não tinha nem ideia disso. E aí, durante o período da gravidez, apesar de ter ouvido isso, a gravidez transcorreu naturalmente. Eu procurei institutos do coração em São Paulo. E me senti muito feliz quando eu encontrei um médico que quis pegar, porque alguns do INCOR, HCOR, da Antipazenese, não quiseram pegar o caso dela. E um médico da Beneficência Portuguesa quis pegar. E ele falou, olha, eu nem ia pegar mais plano de saúde, mas eu vou aceitar seu caso. Realmente é um desafio para a medicina, mas eu gosto de desafio, pode vir. Então, assim, eu fui para lá. Ele falou, venha para não saber quando vocês vão embora. Porque tem crianças que ficam internadas por muito tempo. Realmente, eu conheci casos de pessoas que ficaram 7 meses, 1 ano lá, internado, com a criança internada. E eu trabalhei até quando eu pude. Faltando um mês para a data prevista do parto, eu fui para São Paulo. Nós fomos para São Paulo, né? E fomos para praticamente morar lá por um tempo. E quando a gente chegou, já consultei com um médico especialista em casos de risco. Ele seria meu obstetra. E foi até interessante, assim. Ele falou, por que você não tirou? Eu assustei muito. Eu falei, como? Aí ele falou, sim, é muito sofrimento. Ele falou, você acha que essas madames que eu atendo aqui, elas permanecem gestantes? Elas tiram. Meu Deus. Nossa, eu lembro que foi um impacto muito forte. E eu falei, nossa, nem cogitei a ideia.
né? Porque a vida está nas mãos de Deus. É. E eu confiava muito em Deus. Eu tinha recebido uma palavra. Assim que eu recebi o diagnóstico dela, eu estava muito triste na igreja. Eu não conseguia nem ficar em pé. Uma mulher que eu nunca tinha conhecido chegou em mim, me abraçou. Ela chegou nesse lado, tampou meu ouvido para falar no outro ouvido. Até pensei que era uma amiga e quando eu olhei, era uma pessoa que eu não conhecia. E ela falou: não temas, Deus vai fazer um grande milagre na sua família. O nome de Deus vai ser glorificado. Esse testemunho vai alcançar muitas vidas. E eu peguei essa palavra e era meu alimento diário. Então, todas as vezes que vinha um medo, né, eu me amparava nessa palavra. Eu falava: Deus vai fazer um grande milagre. Eu vou viver milagres, né? Minha filha vai viver milagres, a minha família vai viver milagres. Então, quando eu menos esperava, eu entrei em trabalho de parto antes do tempo. Assim que eu cheguei em São Paulo, passou poucos dias, eu já entrei em trabalho de parto. Corri para o hospital. E eu estava tão insegura, eu tremia tanto, porque os médicos falaram assim: ela vai morrer no parto, ela não vai suportar o parto. E se ela nascer com vida, você vai ficar muito assustada com o que você vai ver, porque ela vai nascer tão roxinha, tão arroxeada, né? Porque é muito cianótica, sem oxigênio, né, no sangue. Então, assim, é uma imagem que vai te chocar muito quando você vê. Então, eu lembro que quando ela nasceu, antes de eu ver ela, né, ela demorou um pouquinho a chorar e eu já comecei a desesperar. Eu lembro que eu já comecei a chorar. E um anestesista me trouxe ela. E quando eu olhei para o rostinho dela, rosa, ela era cor de rosa. A coisa mais linda que eu já tinha visto. Eu não tinha ideia do que era o amor, né? Foi um amor muito forte que eu senti por ela. Uma explosão. Costumo dizer que foi uma explosão de amor. Até então, acho que eu nunca tinha experimentado nada igual, realmente. O que dizem sobre o amor de mãe é verdade. E eu lembro que eu beijei, né? Beijei o rostinho dela e foi um sentimento muito forte. E naquele momento, eu sabia que eu era capaz de qualquer coisa por ela. Estava disposta a lutar pela vida dela. E eles tinham um centro cirúrgico já preparado para ela, mas eles preferiram levar ela para a UTI para realizar alguns exames. Como ela nasceu diferente do que os médicos tinham me falado, eu tive a sensação de que o milagre já tinha acontecido. E que eles iam examinar ela e ia descobrir que estava tudo bem. Ela teve um Apgar 9. Ela estava bem, né? Aparentemente perfeita. Só que sempre quando examinaram ela, descobriram coisas novas. Então, assim, com 2 dias de nascida, eles me chamaram para conversar. Até então, eram só algumas palavras, né? Ainda não tinham me explicado tão bem como naquele dia. O médico que me chamou era um médico da equipe. Ele cuidava da parte clínica da equipe do Dr. José Pedro da Silva. Que eu tenho muita gratidão e amor pela vida dele. Esse médico me chamou para conversar e ele falou assim: olha, mãezinha, o caso dela é muito mais grave do que a gente pensou. A gente já sabia que era complexo, que era muito grave, só que é pior do que a gente pensou. Tem muitos agravantes. Aí ele falou: se você chegasse com ela agora para nós, a gente não ia pegar ela. Mas como a gente admitiu vocês antes do nascimento dela, então eu não posso me recusar, não podemos nos recusar. Mas a verdade é que nós não sabemos o que fazer. O caso dela é tão complexo que eu vou comparar ele, fazer uma comparação para você entender. É como se eu tivesse que inverter o trânsito de São Paulo. É possível? É. Mas existe muito estudo
exige um tempo de estudo. E o que ela não tem? Ela não tem tempo para esperar a gente estudar o que fazer. Sim, ela nasceu sem o baço, ela não tem os órgãos esquerdos. Se ela pegar uma infecção, ela morre. E é assim, praticamente impossível não pegar uma infecção numa cirurgia cardíaca. A gente vai ter que fazer uma cirurgia paliativa nela. Porque tá vazando muito sangue de uma artéria dela no pulmão. Você notou que ela tá bem ofegante? Eu falei, notei. Pois é, porque tá vazando muito sangue, isso tá prejudicando, né? Muito ela. Então a gente vai ter que fazer uma cerclagem na pulmonar dela. Pra ela poder, pra ver se ela espera a gente estudar, pra ver o que faz no futuro. Mas no futuro que tem que ser bem breve e não sabemos se será possível. Meu Deus, quando eu ouvi aquilo, eu com 2 dias de operada, né, de cesárea, acho que eu nunca saberei explicar exatamente o que eu senti. Foi bem difícil. Eu lembro que a gente chorava muito. Eu lembro que meu marido chorava e ele gritava de dor, assim. Foi muito doído. E quando eu cheguei no apartamento que a gente tinha alugado pra ficar, minha família estava tão ansiosa, né, querendo notícia, eu não conseguia explicar. Eu lembro que eu fui para um quarto onde eu sempre meu quarto, e tinha uma janela lá onde eu sempre orava. E eu fui correndo para ela. Fechei a porta do quarto e fui lá. Eu falei, Senhor, agora eu não tô entendendo nada. Eu não tô entendendo agora. Eu queria entender. Eu tô com medo, né? Eu falei, eu quero minha filha, eu amo ela, eu quero tanto ela. E eu lembrei das palavras, porque não era o meu alimento, né? Então, todos os dias eu falava para mim mesma. E eu falava, vai acontecer um grande milagre na minha família. O nome de Deus vai ser glorificado. Muitas vidas vão ouvir esse testemunho. E eu falei, gente, se o médico falou que ele não sabe o que fazer, então é porque vai acontecer o milagre. Porque até enquanto o homem pode fazer, o homem faz. Mas quando ele não sabe o que fazer, é somente Deus que pode fazer. Eu lembro que eu saí do quarto e fui na família, né, que estava reunida lá. E falei, vamos parar de chorar. Vamos agradecer. Já começar a agradecer, porque Deus vai fazer um grande milagre. O médico não sabe o que fazer, mas Deus sabe exatamente o que fazer. Nós vamos viver milagre. Eu acho que todo mundo ficou muito assustado com o meu comportamento. Mas realmente eu falei, do fundo do meu coração, com muita fé. E com 4 dias de vida, ela fez a primeira cirurgia dela. E na primeira visita que eu fui fazer para ela, logo após, né? O meu pastor estava lá. E ele entrou comigo. Quando a gente chegou lá, os médicos estavam muito preocupados com ela. Eles falaram, olha, infelizmente, nós analisamos aqui que o sangue não está correndo nos membros inferiores. Então, a gente já está organizando para ela voltar correndo para o centro cirúrgico. Quando eu ouvi isso, do jeito que eu tinha visto, o impacto que eu já tinha sofrido de ver ela, do jeito que ela estava no pós-operatório, imaginar aquela pessoinha tão pequenininha, né? Voltar para o centro cirúrgico de novo, abrir de novo. Foi bem difícil. Eu fragilizei na hora. E meu pastor, que é tio, né, do meu marido, era tio do meu marido, falou assim pra mim, não olhe pro gigante. E ele fez uma oração muito poderosa. E eu criei. Minha fé foi renovada. Na outra visita, os médicos falam, não, tá funcionando, deu certo. Tá circulando. Não vai voltar pro centro cirúrgico. Pelo menos por enquanto não é esse o plano. E ela recuperou. Nós trouxemos ela para casa. Não tinha 2 meses quando nós trouxemos ela para casa. Eu tava conseguindo amamentar ela. E apesar da situação delicada, né? Que ela não tinha o baço. Ela se cansava muito.
Deus estava me ajudando a conduzir tudo, né? No caso, na época, eu lembro que a gente foi no infectologista, assim que a gente chegou em Goiânia. O infectologista falou que só um podia pegar, que tudo tinha que ser muito esterilizado, que eu não podia ter ajudante em casa e que eu não podia receber visitas e uma série de coisas, né? Me ensinou como esterilizar, como que tudo tinha que ser feito. Mas quando ele me ensinou tudo e falou toda a verdade, toda a realidade, né? Ele falou assim, mãezinha, mas é humanamente impossível você preservar ela. Eu tô te falando tudo isso aqui, mas eu tenho que te dizer que é impossível, porque você vai pegar elevador, você vai levar ela no hospital. Então, assim, não tem como você pôr ela numa bolha, né? Então, vai ser bem difícil. Que pena, mãezinha. Falou desse jeito pra mim. E eu, né, minha primeira filha, nunca tinha vivido nada, né? Na área de saúde, sempre fui muito saudável, minha família também. Não era pessoa nem de ir no hospital, de repente. E tinha todo esse desafio pela frente. Mas o amor era tão grande, e quando eu olhava pra ela, ela demonstrava pra mim uma força tão grande que era engraçado, que eu fazia coisas o dia inteiro sem me cansar, não me cansava. Não achava nada difícil. Quando alguém falava assim, nossa, é difícil, né? Aí que eu ia pensar, falo, nossa, realmente, né? Mas eu não me cansava. Eu lembro que um dia eu estava sentada na minha cozinha e pensei, nossa, minha mãe me ensinou muito, né? As coisas, ela tinha muito medo, assim. Ela falava que a gente só tinha ela, então ela tinha que ensinar muitas coisas para nós, né? Então, às vezes, exigia muito da gente, né? E eu lembro que eu sentei e falei, nossa, que bom que minha mãe fez isso. Porque agora eu tô dando conta, né? E foi porque minha mãe me ensinou. E o tempo foi passando, ela fez uma cirurgia, véspera dela fazer 2 anos. Foi muito difícil. Acho que foi uma internação, assim, das piores. Mas eu vivenciei tantos milagres, foi tão forte tudo que a gente vivenciou, que assim, meu Deus. E eu costumo até dizer, assim, que meu testemunho me edifica muito. Porque quando eu lembro do tamanho do desafio, do tamanho de dor, do tamanho de dificuldade que a gente encontrou, e a fé que eu consegui ter dentro desse período, e as vitórias também, né? Me edifica bastante, porque vou até contar um detalhe sobre essa internação. Ela começou a ter um sangramento logo após a segunda cirurgia, e era um sangramento que eles não estavam conseguindo conter. E numa visita que eu fiz à UTI, né? As visitas eram só de 15 minutos. 2 horários por dia. E uma dessas visitas, a médica falou, olha, o sangramento dela não estanca por nada. Já não temos mais carta na manga. Já demos várias bolsas de sangue e o organismo dela não retém. Já sangrou tudo. Cabeça, estômago, intestino, tudo. Os órgãos vitais dela estão parando. Eu não sei quanto tempo que ela tem de vida. Naquele momento eu falei para a médica, não foi assim que Deus me prometeu. Ela olhou para mim sem entender. E eu fui lá onde minha filha estava, pedi para o meu marido concordar comigo na oração, que eu estava tomada de muita fé. E eu pus a mão sobre ela. Ela estava vomitando no tubo. Estava sendo visual, né? A hemorragia dela. E eu repreendi o sangramento. Eu falei, sangramento, eu te rejeito no nome de Jesus. Eu sei que eu tenho autoridade espiritual sobre ela. Abaixo de Deus, a autoridade mais poderosa que existe. E eu te rejeito agora, sangramento. Cessa agora. Eu lembro que ficou todo mundo olhando. Eu nem estava me importando.
Minha preocupação era que minha filha saísse daquela situação. E eu tinha fé. E eu aprendi desde cedo que se a gente crê, a gente vê a glória de Deus. E eu vi com os meus olhos quando ela parou de vomitar no tubo. E na outra visita que eu fui fazer, eles falaram, o sangramento dela parece que cessou. Aí eu fiquei feliz, a médica falou assim, não, mas ela sangrou a cabeça, mãezinha. Sangrou, que vazou, né, no ouvido. Aí ela falou, se ela sair dessa situação, ela vai sair toda sequelada. Aí eu falei, não, não foi assim que Deus me prometeu. E realmente, eu trouxe ela pra casa, andando, sem nenhuma sequela. Inclusive, eu tinha feito uma promessa pra Deus. Sempre quando a gente voltasse do hospital, o primeiro lugar que eu ia pôr o pé em Goiânia seria na igreja para contar os benefícios que o Senhor tinha feito por nós, os favores do Senhor nas nossas vidas. E quando eu cheguei, que a gente tinha, inclusive tinha um culto em andamento quando a gente chegou na igreja, eu pedi para testemunhar. E quando eu contei, ela andava no púlpito, sempre com a bolsinha. Essa idade, ela gostava muito de bolsinha. Sempre gostou muito de bolsinha. E ela sabia que eu estava falando dela. E eu lembro que foi um testemunho muito forte. A igreja foi muito edificada. E ela fez a terceira e depois a quarta cirurgia. A quarta cirurgia foi... Pós-operatório foi bem difícil, porque ela pegou uma bactéria, contraiu uma bactéria muito terrível. E outras crianças que pegaram morreram. Então ela, que não tinha o baço, a situação era muito mais grave. Ela foi isolada, medicada, mas os médicos não estavam acreditando, né, que o organismo dela reagiria. E ela sobreviveu a essa bactéria. Ela só ficou com uma coloração diferente na pele. Mas eu trouxe ela para casa, bem de novo, sem nenhuma sequela. E ela já estava com quase 3 anos, faltando uma semana para ela fazer 3 anos, quando a gente voltou com ela para casa. Passado alguns meses só, ela falou para mim assim, mamãe, eu tô pedindo pro Jesus para ele colocar um neném na sua barriga. Ele vai se chamar Heitor. Aí eu falei, nossa... Quando a gente tem um filho com má formação, os médicos falam para nós, falavam, né, para nós que a gente tinha 7% de chance de ter outro filho com má formação. Então, assim, além da dificuldade que eu tinha de engravidar, eu tinha também medo de engravidar novamente, né? Então eu falei para ela, não, minha filha, é tão difícil a mamãe ter um neném na barriga, entende? É muito difícil. Ela falou, não, mas eu tô pedindo por Jesus. Me deu uma grande lição de fé, né? E passado alguns meses, eu ia ser madrinha no casamento e na hora de vestir, meu vestido não estava fechando. Eu estava com o mesmo peso, mas meu corpo tinha modificado. Quando foi no outro dia, eu fiz o exame, ela ainda estava dormindo, ela e o pai estavam dormindo. E quando eu fiz o exame... Fui na farmácia e comprei o exame, fiz positivo. Estava grávida novamente. Então eu senti milhões de sentimentos, né? Tive alegria, medo, né? E quando ela acordou, estava ansiosa para ela acordar. Quando ela acordou, eu falei, Letícia, Deus ouviu sua oração, Jesus ouviu sua oração. E ele colocou um neném na minha barriga. E ela... sentou na cama e falou, mamãe, cadê o Jesus? Ele já foi embora? Achei tão bonitinho o jeito que ela falou. E fizemos os exames e eu vou falar para vocês. É muito bom você curtir uma gestação de uma criança saudável. Eu lembro quando minha filha, né, muito pequena, e às vezes as pessoas reclamavam dos filhos, né, custosos ou alguma coisa assim, eu falava, meu Deus, não reclame dos seus filhos saudáveis. Eu tinha vontade de falar isso para todo mundo. Eu não falava para não ser indelicada, mas minha vontade era de falar.
Se alegre por ter filho saudável. Você não sabe o que é ter um filho doente. E foi muito gostoso a gravidez do Heitor. Porque todas as vezes que fazia o exame, né, descobriam que estava tudo bem. E era uma celebração. E na ultrassom morfológica descobriram que era um menino realmente. Embora todo mundo achava que era mais uma menina. E ela afirmava, é um menino, é o Heitor. E quando a gente estava indo para a maternidade, ela falou assim, mamãe, o Heitor vai nascer no mesmo dia que eu. Aí eu falei, não, mas hoje é dia 5 de outubro e você nasceu 19 de agosto, tá vendo? É diferente, é outro dia, outro mês. Não, mamãe, no mesmo dia. Aí passou um pouquinho, ela falou, mamãe, agora tá nascendo um menininho e depois vai nascer uma menininha, tá bom? Aí eu falei, ah, mamãe tá tão feliz com você e agora com a chegada do Heitor, a mamãe tá completa. Mãe não vai ter mais filho. Vai. Você podia pôr o nome dela de Letícia também. Aí eu falei, ah, mas se eu tiver realmente essa menininha e eu vou chamar Letícia, e vocês não vão saber quem que eu tô chamando. E ela virou pra trás, assim, deu uma risada tão gostosa que eu nunca vou me esquecer. Porque meu filho nasceu às 7 da manhã e antes das 7 da noite ela teve uma parada cardíaca. E ela partiu. E ela faleceu. Só que eu só soube no outro dia. Porque o médico, quando foi informado o que tinha acontecido, ele falou: ela não pode saber antes de fazer 24 horas de anestesia. Pode ter complicações. Não conte pra ela. Então, eu recebi, nunca esqueço, a enfermeira entrou e falou que eu ia precisar muito daquela medicação e injetou uma medicação em mim. E eu apaguei. Eu até tentava acordar, mas eu não consegui. E quando eu acordei, uma enfermeira, prima da minha sogra, uma pessoa muito querida, mas eu fiquei surpresa dela estar lá. E eu falei, nossa, eu dormi a noite toda, não cuidei do Heitor, eu nem sei notícia da Letícia. E ela tava tão assim, parece triste. Ela falou, tá tudo bem, eu cuidei do Heitor. Ele está bem, só dormiu, só quis dormir. Eu falei, nossa, mas eu nem amamentei ele. Aí ela falou, não, mas... Porque antes a gente tinha tentado, ele só tava dormindo. Ela falou, não, a gente até tentou dar uma madeirinha pra ele, mas ele só quer dormir, ele tá com a boa reserva, pode ficar tranquila. E quando ela tá falando isso pra mim, entrou o médico. Aí ele falou, Daisy, eu tenho algo pra te dizer. Ontem, a gente... Porque assim, quando eu cheguei na maternidade, minha mãe notou, falou, ela tá febril. Que eu abracei ela tava febril realmente. Antes de ir pro centro cirúrgico, eu abracei ela e percebi. Aí eu falei pro médico, eu não posso fazer o meu parto agora, porque minha filha tá febril, eu não posso. Qualquer sinal, a gente tinha que correr, né? Cuidar dela. E as duas médicas que acompanhavam ela estavam num congresso, acho que na Europa. E eu falei, eu preciso ir atrás de médicos para ela. Ele falou, não, não precisa não. Eu tenho uma médica na equipe muito boa, ela é muito experiente, ela vai nos ajudar. Não precisa evitar de ir para a sala de parto. Tá tudo bem com a Letícia. Você tá preocupada à toa? Eu falei, não, qualquer sinal é muito importante. Ele falou, não, vamos lá pro centro cirúrgico. Enquanto isso, a médica da equipe vai olhar ela e eu vou te dar todas as notícias. E todo mundo concordou e eu fui pra sala do centro cirúrgico angustiada com aquilo, preocupada. Eu lembro que eu só falava sobre ela. E quando eu saí de lá, ela tava fazendo até uma raio-x. Né? Mas minha mãe falou que ela tinha visto o Heitor, né, pelo vídeo da maternidade, que ela tinha chorado muito quando ela viu. Ela ficou muito emocionada de ver o irmãozinho. E minha mãe... E ela veio, né? Ela, depois da raio-x, ela veio para onde eu estava. Aí ela chegou e falou, mamãe, eu tô com muita dó de você.
E eu falei, porque a mamãe tá deitada aqui, mas a mamãe tá bem, tá tudo bem com a mamãe. Aí ela repetiu, eu tô com muita dó de você, mamãe. Aí eu achei bonitinho, né? Eu falei, não, fica tranquila, tá tudo bem com você, com a mamãe. E minha mãe levou ela pra almoçar, ia levar pra casa dela, né? Porque ela não podia ficar lá na maternidade. E eu fiquei toda hora ligando pra minha mãe pra ter notícia. Aí ela não estava se sentindo bem. Mas a médica falou que estava tudo bem, que ela no outro dia ia amanhecer melhor. E que ela tinha avaliado que estava tudo bem, não tinha motivo de preocupar. E, de repente, eu, né, dormi com essa medicação. Não sabia o que estava acontecendo. Estava na maternidade. E quando o médico me falou, no outro dia, que ela tinha falecido. Eu lembro que naquele momento, assim, como eu estava medicada, antes de me dar a notícia, ele me medicou novamente. Com certeza foi uma dose mais leve, né? Porque eu estava consciente. Então eu lembro de pensar que não era verdade, que eu estava sonhando, tendo um pesadelo. Porque isso nunca passou pela minha mente. Nunca imaginei que ela ia partir. Eu só acreditava que ela ia ser curada, que ia dar tudo certo. E o médico perguntou: você quer ir no velório? Já tá acontecendo o velório. E eu falei que queria. E naquele momento, muitas pessoas podem até estranhar isso, mas realmente eu cria que ainda tinha solução. Eu tinha tanta fé na cura dela que eu achava que ainda tinha mais um jeito. Tinha. Eu estava tão acostumada a orar e todas as vezes que eu orava aconteciam milagres. E eu achei que eu ainda podia orar mais uma vez. Só que quando eu cheguei lá e aquele impacto, né? Aquela cena do caixãozinho branco, realmente não é fácil. E o médico perguntou, o médico que me levou, ele falou: o que você decidir, eu estou com você. Se for ficar, eu estou com você. Se você for, você vai comigo no meu carro. Ele me levou numa cadeira de rodas e tal. Chegou lá e falou assim: você quer pedir alguma coisa? Eu falei: eu quero ficar sozinha com ela. Ele falou: mas eu tenho que ficar com você. Eu falei: tudo bem. Eu estava disposta a orar. Mais uma vez. Só que naquele momento eu percebi que a presença dela era muito forte. Ela era muito cheia de vida. Então, naquele momento, assim, eu cheguei perto e eu percebi que a presença dela não estava mais lá. Era só um corpo enfermo que foi deixado. Eu entendi isso. Mesmo Deus que me ajudou em todo o processo, me fez entender isso. E naquele momento, eu senti um desejo muito grande, porque passou um filme na minha cabeça, muito rápido. Tantas coisas eu tinha para lembrar naquele momento. Tudo era tão forte, tão emocionante, né? As últimas palavras dela, tudo. De repente eu me senti tão grata, sabe? Tão grata, porque Deus poderia ter escolhido qualquer outra mulher para ser mãe dela, mas Ele escolheu a mim. E quem viveu com ela, quem conheceu ela, pode me entender pelo menos um pouco. Por que eu me sinto tão grata por ser mãe dela? Porque ela realmente era uma criança diferente. Ela tinha um comportamento muito bonito. E ela causou muito impacto na vida das pessoas enquanto ela esteve aqui. Muitas pessoas testemunharam isso pra mim. Muitas mesmo. Mais do que eu poderia imaginar. E quando eu percebi isso, eu senti uma vontade muito grande de adorar o Senhor. Então, ali diante do corpinho dela, eu agradeci de coração.
como eu me sinto até hoje, muito grata por ter sido a mãe da Letícia. Eu sou mãe da Letícia. Isso, né? Ela ter partido dessa terra não muda isso. No meu coração. Então, todas as vezes que as pessoas perguntam quantos filhos que eu tenho, eu sempre falo dela. Com muita gratidão. E quando eu fui pra casa, né, sem ela, meu sogro teve cuidado de pedir pra guardar, né, tudo que era dela, pôr tudo no quarto, porque ele achou que assim ele ia me ajudar. Pra mim não ficar vendo os objetos dela que estavam espalhados pela casa. E... Porque do lado do meu sofá tinha um sofazinho dela, do lado da mesa de jantar eu tinha feito uma mesa de jantar para ela. Ela amava essas coisas. Do lado da minha cozinha tinha uma cozinha dela. Quando eu tava cozinhando, ela tava também. Tudo isso foi guardado. E eu recebi tantas visitas, tantas pessoas ficaram comovidas. Meu sogro, como era político, né? Foram muitas pessoas nos visitar que eu nem conhecia. E as pessoas, cada uma queria dizer alguma palavra, né? Trazer algum conforto. Eu recebi muito carinho. Mas eu tava. Parece que eu tava em duas dimensões ao mesmo tempo. Minha mãe estava lá, cuidando do bebê o tempo inteiro. Muitas visitas. E quando ela foi embora, eu lembro que eu fui no bercinho, né? Minha mãe foi embora e eu segurando o choro, né? Porque eu não queria. Já tinha sido tão traumático para ela, porque minha filha faleceu no colo dela, né? E a minha mãe hipertensa, eu tava muito preocupada com ela. Eu lembro que eu segurei muito o choro. Mas quando ela foi embora, assim, eu lembro que eu chorei muito. E a realidade, as visitas tinham diminuído, né? E a realidade chegou com tudo. E eu lembro que eu fui no quartinho do meu filho, né? Ele tava dormindo lá. E eu lembro que eu olhei pra ele, né? Eu senti todo aquele amor pelo meu filhinho. E eu lembro que eu pedi a Deus, Senhor, eu preciso estar inteira pra criar ele. Porque a vida dele começou agora. Tem toda a vida pela frente. Eu não quero transmitir nada de ruim pra ele, de triste. Eu quero celebrar a vida dele todos os anos. Eu quero viver pra ele, né? Do jeito que eu me dediquei a Letícia, eu quero me dedicar pra ele. Mas eu preciso estar inteira. O Senhor precisa me ajudar. E eu lembro que eu percebi assim que eu não estava bem. E eu precisava de ajuda. E eu precisava de alguém que falasse alguma coisa, mas eu não queria aquelas pessoas que estavam me consolando com toda boa vontade, mas eu queria que alguém me falasse alguma coisa significativa. Eu sempre precisei de uma palavra. E eu lembro que uma amiga tinha me dado o telefone de uma mulher lá do Rio de Janeiro, que ela conhecia e que tinha uma experiência muito profunda com Deus, tinha uma intimidade muito grande. Ela falou: "Um dia que você precisar, tem esse telefone com você". E eu lembrei, isso já tinha mais de um ano que eu tinha recebido esse telefone. E eu resolvi ligar para essa mulher, que não me conhecia, que não ia precipitar em me dizer nenhuma palavra. E eu liguei, mas chamou tanto. A hora que eu fui desligar, veio na minha mente assim: põe novamente seu telefone no ouvido. E quando eu coloquei, ela já estava falando. Eu lembro que ela falava assim: abre Marcos, né? Algum capítulo de Marcos. E quando eu fui ler, tinha a ver com te darei um filho varão, alguma coisa assim. Fiquei pensativa e ela falou pra mim assim que ela falou pra mim que minha vida ia ser dividida em duas partes e que todo mundo ia ver que minha vida tinha sido dividida em duas partes, né? E ela falou que pensa, ela nem me conhecia, não sabia nada que estava acontecendo, né? E ela falou que ela era de Deus. E ela falou que eu ia ter uma outra filha, mas que não era pra mim usar nada do que era da Letícia nela. E falou que eu tinha que doar todas as coisas da Letícia pro máximo de pessoas possíveis. E aconteceu uma coisa tão interessante,
Porque a dor no meu coração era tão profunda que eu não estava suportando. Principalmente quando eu ia pro corredor dos quartos, as portas eram de madeira escura e o corredor ficava muito escuro. Então, era uma dor muito intensa. Parecia insuportável que eu estava carregando. Parecia uma borra aqui dentro de mim. É como se fosse um coágulo, né? Uma coisa que estava me pressionando o meu peito muito forte. E naquele momento, ela falou: Deus está colocando a mão no seu coração e Ele está arrancando essa dor. E é interessante que eu senti como se uma pressão saísse do meu coração. E quando a gente faz cesariana, a gente não sente a dor, mas a gente sente uma pressão quando o bebê nasce. E foi parecido com aquilo. Então foi assim, uma pressão que saiu do meu coração e me aliviou naquele momento. E o tempo foi passando e as coisas foram ficando bem difíceis, porque eu tive um entendimento e eu tive uma experiência. Eu tive a minha fé, a fé de buscar o Senhor, de tantos milagres que eu tinha vivenciado, me ajudou muito. Então, por eu acreditar que a nossa vida não é só isso aqui, que a nossa vida vai muito além, né? Imagina se a gente acreditar que a nossa vida é só isso aqui, né? Como o apóstolo Paulo falou, nós seríamos considerados os maiores miseráveis do mundo se a gente acreditasse que a vida fosse só isso aqui. O que eu vivi com ela foi muito real. Pra mim acreditar assim que acabou, nunca mais eu vou ver. Não, eu creio que ela já foi recebida, né, naquele dia. Por isso que ela falou que ia nascer no mesmo dia que o Heitor. Horas antes dela partir. Então, assim, ela está lá. Ela não vai voltar para mim. Mas eu creio que eu irei até ela. Essa é a minha esperança. De um dia eu vou me encontrar novamente com ela. Né? Só que será para sempre. Essa é a minha fé. Né? E ela não é uma fé baseada no que eu quero. Mas é uma fé baseada na palavra de Deus. Né? Deus deixou as escrituras sagradas para a gente, para nos orientar. Né? E as escrituras dizem, né, que vai haver um dia, né, onde nós viveremos com Ele para sempre. Né? E aqueles que partiram aqui nessa terra vão ressuscitar. Né? Assim como Ele ressuscitou no terceiro dia. Então essa é a minha fé e eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu realmente creio nisso, né? E todas as coisas que aconteceram, as palavras dela, os milagres que eu vivenciei, são a prova disso, né? Que Deus é real. E o que aconteceu? Meu marido não soube administrar tão bem essa perda, né? Como eu. E eu, notando isso, tentei ajudar ele ao máximo. E eu pensei que eu pudesse ajudá-lo, né? E mesmo que estava doendo muito as atitudes dele, eu permaneci ao lado dele. Até que um dia ele quis ir embora. O Heitor já estava com quase 3 anos. 2 anos e 9 meses. Ele foi embora. E ele sofreu. E isso trouxe uma revolta grande, né? E ele tomou decisões muito erradas. Estava perdido. E como eu tinha feito uma promessa diante de Deus, né? Que eu iria estar com ele, né? De saúde na doença. Eu notei que ele estava doente naquele momento. E eu quis muito ajudar, mas ele não quis mais ajuda e foi embora. Ele e eu vivi novamente, né, uma situação bem difícil, né, onde eu senti que tudo que eu segurava eu perdia. E eu fiquei até confusa se eu realmente como eu deveria proceder, né, na minha vida, porque eu achei que eu tinha que dedicar todas as coisas
E eu fiquei confusa naquela hora de como viver, né, da melhor maneira. Mas eu decidi, eu vou criar meu filho da melhor maneira que eu puder, pedindo a Deus que me dê muitas condições emocionais, né, de todas as maneiras para que eu possa criar bem meu filho, né. No primeiro aniversário dele, muita gente me pergunta, por isso que eu vou contar. As pessoas falam, nossa, mas como que foi o primeiro aniversário do Heitor? O primeiro aniversário do Heitor e todos os outros até hoje são comemorados, celebrados, né? E eu lembro que eu organizando a festinha de 1 ano dele, alguém comentou que eu ia celebrar aniversário de morte da minha filha. Eu lembro que doeu tanto, acho que foi uma das coisas assim mais estúpidas, né, que alguém pode falar, porque foi horrível isso. E me fez entender mais ainda que eu deveria celebrar. E eu lembro que no dia do aniversário dele, eu preparei tudo com muito carinho, com alegria mesmo. Eu lembro que eu pedi a oportunidade de pegar o microfone e falar umas palavras e eu lembro que eu falei, aqui nós estamos celebrando vida. Né? Por que nós estamos celebrando vida? Né? Pode ser que tenha alguém não entenda, né? Mas eu, particularmente, estou celebrando vida. Uma é a vida do Heitor, que é esse menino incrível, né? Esse menino saudável, esse menino que eu amo, lindo, né? Inteligente. E nós estamos celebrando a vida dele porque um dia a Letícia pediu por ele. Ela pediu para Jesus o Heitor, né? E ela falou no dia, há 1 ano atrás, que ela ia estar nascendo. Ela falou assim, o Heitor vai nascer no mesmo dia que eu. Então, ela nasceu lá na glória. Jesus já venceu a morte, né? Então, assim, foi o mesmo dia. Então, assim, eu aqui estou celebrando vida, porque a morte, Jesus já venceu. Ninguém está celebrando morte, só vida. Né? E eu só estou celebrando a vida do Heitor porque um dia ela pediu. Né? E assim tem sido todos esses anos, graças a Deus. Assim, o sinal de que realmente o Senhor me deu, né, tudo que eu precisava para criar o Heitor da melhor maneira é como ele é hoje. Às vezes eu olho para ele e falo, não teria como eu ter criado ele dessa maneira se não fosse o Senhor na minha vida. Que eu até brinco, falo assim, nossa, é tão fácil ser mãe do Heitor. Quando as pessoas falam assim de pré-adolescência, adolescente, eu tô esperando até hoje, eu não tive nenhuma dificuldade. Porque ele é muito obediente, ele é um parceiro, meu amigão. Tudo que ele faz com muito carinho, ele ama as pessoas. Ele é até achei bonitinho as meninas da sala dele, falou que ele era o menino mais respeitador da sala. Ele tem um comportamento muito bonito, ele até fico espantada o quanto ele é inteligente, né? Ele nem estuda pra prova, só tira 10. Ele fala, não, mamãe, porque eu gosto de prestar atenção na aula. Então ele não tem dificuldade na escola, né? Nem no inglês. Às vezes a professora de inglês dele fala assim, mãezinha, se de vez em quando o Heitor chegar lá e falar que eu chorei, não espanta não, é porque ele me faz chorar. Ele tem um comportamento muito bonito, então às vezes eu me emociono com ele. Então, assim, ele é muito especial. E ele, quando ele tinha 4 anos de idade, perto de fazer 5, ele falou assim, mamãe, eu não quero só eu e você aqui em casa, eu quero uma família completa. Eu falei, meu filho, o que eu tô fazendo de errado? Porque eu levava ele pra pescar, no Pesque e Pague, era até constrangedor, que às vezes as pessoas perguntavam, cadê o seu marido? Né, ver uma mãe com um filho no Pesque e Pague. Levava ele em barbeiro pra cortar o cabelo, pra ele ter essa experiência de cortar do barbeiro.
E eu tentava ser o melhor pra ele, né? E de repente ele falou isso. Aí eu falei, em que a mamãe tá errando, né? Como que eu posso melhorar? Não, mamãe, eu quero uma família completa. Eu não quero só eu e você aqui em casa. Eu falei, vamos orar, então. Ele insistiu tanto, chorou tanto. E eu falei, é tão difícil isso, meu filho. É só você casar de novo. Foi, não é assim tão simples, né? Encontrar alguém, uma pessoa. No caso, teria que ser uma pessoa muito boa pra você também, né? Não é só pra mim. E a gente não encontra assim tão rapidamente, né? A gente, mas eu quero. Aí eu falei, vamos pedir a Deus, então. Aí nós oramos, né? Eu lembro que a gente ajoelhou no tapete da sala e nós oramos. E eu lembro de abrir o olho assim, ele tá chorando e pedindo muito. E passou 2 semanas dessa oração. Eu conheci meu marido. E uma amiga, né, me falou, olha, Deise, meu pai quer te apresentar um amigo dele, que é viúvo, um homem bom, um homem. Ele costuma dizer que ele é o amigo mais crente que ele tem. E é um homem muito correto, né? Um homem muito sincero. E ele queria te apresentar. E ele tinha ficado viúvo, fazia 9 meses que ele estava viúvo. E eu lembro que a primeira vez que a gente se falou por telefone, logo após a gente ter tido uma conversa, eu lembro que eu fui dormir e eu senti uma paz tão grande que parecia que eu tinha tomado um remédio para dormir. Eu lembro de acordar e falar, nossa, que paz que eu tô sentindo desde quando eu conversei com ele. E isso me chamou muito a atenção, né? E aí nós continuamos conversando e ele falou que tava procurando mesmo meu companheiro, né? Que ele tava sozinho porque a esposa tinha falecido, mas que ele não sabia viver sozinho. Ele achava muito triste. Ele tava sentindo muita solidão e tava pedindo a Deus, né? Que trouxesse uma companheira pra ele. E ele perguntou se eu aceitava orar com ele, né? Pra ver se Deus tinha um plano nas nossas vidas juntos. E eu falei, sim. E aí nós fomos orar e ele falou, olha, eu tô pedindo 3 sinais a Deus. É o que eu preciso antes de a gente continuar a nossa conversa. E aí, os 3 sinais que ele pediu a Deus, todos foram respondidos positivamente, né? E quando o terceiro foi respondido, ele falou pra mim, eu não tenho dúvidas de que você é a pessoa certa pra mim. Porque desde quando eu te conheci, eu senti muita paz. Que era o que eu tinha sentido também. E aí ele falou, vamos, você aceita, né, casar comigo? Fazia tão pouco tempo que a gente conhecia, mas pouco mesmo. Do dia que a gente se conheceu pro dia que a gente casou, fez 5 meses. Umas amigas minhas acharam, nossa, Deise, como você é corajosa. E eu falei, gente, pra quem falou que nunca mais ia casar, né? Até que foi rápido. E aí, quando a gente casou, ele falou que não queria ter mais filhos. Até porque ele já tinha neto. Ele tinha um neto, né? Ele foi pai cedo, o filho dele também foi pai cedo. Então ele não tinha plano de ter mais filhos. Ele achava que já tinha passado o momento de ser pai, né? Ele já estava com 50 anos. E eu falei, tudo bem, eu também, assim, não tenho isso como um plano, né, meu, assim, ter mais filhos, né? Eu já vivi a maternidade, né, e foi muito forte. Mas, assim, a minha filhinha falou, né? As últimas palavras dela foram essas, né? Que eu ia ter mais uma filha. Talvez Deus tinha um plano de me dar mais uma filha, né? E às vezes era no primeiro casamento. Eu não conseguia entender se, Deus vai me dar prometer uma filha e essa filha ainda seria de um outro casamento que eu ia casar. Eu achava estranho, né? Imaginar. E eu achava que eu já conhecia muito a Deus, né? Mas de lá pra cá, sempre, né? Conhecendo um pouco mais de Deus. Me surpreendendo com ele, né? E ele falou
que não era o plano dele. Só que eu tive um cisto, tive um sangramento, muita dor. Fui num pronto-socorro, no neurológico, eles fizeram uma bateria de exames, não descobriram por que eu estava sangrando, por que eu estava sentindo tanta dor. Por fim, eu fiz uma cintilografia, porque não acharam nenhum outro exame. Descobriram um cisto. E o cisto, a aparência dele não era boa. E aí o médico falou, olha, procura seu ginecologista e vai atrás, porque a aparência desse cisto é preocupante. Eu já pensei em milhões de coisas, né? Imagina. Pensei, meu filho sem mãe e tal, tão novinho. E nessa época, meu filho tava pedindo muito a Deus que queria uma irmã. Ele não pediu um irmão, ele só falava irmã. Eu quero uma irmã, eu tô pedindo uma irmã, eu quero uma irmã. E eu falava, mas a mamãe já não tem mais idade, muita idade, né? Eu tava com 39 anos. Meu marido não queria ter mais filhos. E ele insistindo que queria essa irmã. E e eu procurei realmente meu ginecologista e começamos a examinar. Esse cisto nunca foi encontrado. Meu médico falou: Nossa, você ainda usa uma medicação muito antiga, uma medicação que eu tomava há muitos anos. Era meu anticoncepcional. Até eu nem tomava tanto por ser anticoncepcional, mas a ideia era tratar meu ovário. E ele falou: Não, eu vou te passar uma medicação mais moderna, né? Tem medicações melhores agora e tal. E nessa troca de remédio, com 1 ano e pouco de casada, eu descubro que tô grávida de novo. Eu já estava perto de fazer 40 anos, né? Quando eu descobri a gravidez. E até tenho até uma outra experiência em relação a isso, né? O primeiro momento, eu chorei muito, meu marido me acalmou, falou que era uma bênção, nosso fruto. Demonstrou que estava feliz. Isso foi à noite. E eu falei, nossa, é mesmo. Ceguei as lágrimas e fiquei muito feliz. É mesmo, né? É bênção. Imaginei, deve ser a menininha. E aí, quando foi no outro dia, meu marido não falou nada comigo. Amanheceu calado. Aqui nele tava todo vermelho. Ele tava muito tenso. E muito calado, parecia triste. Aí eu falei, não tô acreditando que eu tô passando por mais isso. Não acredito. Eu lembro que eu fui dormir chorando. E à noite eu percebi que ele pôs a mão na minha barriga e parecia que tava orando. E eu fiquei quietinha. Quando foi no outro dia, ele mandou algumas mensagens pra mim. Ele ia sair muito cedo no outro dia. Aí ele não quis me acordar. E ele falou assim, amor. Eu lembro que eu ouvi esse áudio, eu fiquei até preocupada. Oh, meu Deus, o que será que ele vai me falar? Mas fui muito surpreendida. Ele falou, amor, ontem eu não fui legal com você. Porque tinha milhares de coisas na minha cabeça. Eu não estava bem. E eu acho que eu te fiz se sentir sozinha. Me perdoe. Eu tive a melhor experiência espiritual da minha vida essa noite. E eu tinha que chegar para te contar, mas eu não consigo esperar. Por isso que eu tô gravando esses áudios para você. Aí ele falou, olha, eu sonhei, foi muito real, parece que foi além de um sonho. Eu sonhei com o nosso fruto já grandinho. E que Deus falava assim, é para minha glória. E além de tudo, ele estava passando por uns problemas e nesse sonho ele recebeu o conselho certo. Foi uma experiência muito bonita. E ele chorava muito enquanto falava isso pra mim. E ele ficou tão feliz com a minha gravidez depois dessa experiência que eu acho que ele ficou mais feliz do que eu ainda. E assim, aí quando a gente foi fazer o teste, né, a sexagem, algumas amigas minhas falaram, não gasta dinheiro com isso, é a menininha que a Letícia falou. E eu falei, gente, se for realmente essa menininha, eu não vou aguentar, vai ser muito emocionante, né? Até uma pessoa se aproximou de mim e falou, Deise, vai ser um menino. Eu acho que vai ser um menino. Eu falei assim, nossa, se for realmente um menino, vai ser muito bom também, né? Qualquer um que vier vai ser bom e tudo. Mas aquele sentimento, né? Se fosse uma menininha, seria muito bonito, né? Que seria um cumprimento de uma palavra que a Letícia falou há 7 anos atrás. E aí, daquele dia, né? 7 anos atrás.
E aí, poucos minutos, né, antes de revelar a sexagem, né? Meu marido falou, eu sei o que que é, que Deus me mostrou em sonho. Aí eu falei, nossa, você vai ter que falar antes da revelação, porque senão depois não vai valer. Briguei com ele. Ele falou assim, é uma menina. E aí, realmente, quando a gente fez, né, a gente fez, O exame. não, a gente fez a revelação, né? Descobrimos que era realmente a menina. Aí já tinha até o nome, né? Ia chamar Estela. Muitas pessoas perguntam, por que você não pôs Letícia, né? A Letícia pediu pra pôr o nome dela. Mas a Letícia foi tão única na minha vida, é muito única na minha vida, e a Estela também é. Eu não queria que a Estela carregasse isso, né? E eu achei muito bom que ela. Acho muito lindo, né? Esse nome também, Estela. E gravidez perfeita, ela nasceu muito perfeita. Eu brinco, ela é cerejinha do bolo. A alegria lá da nossa casa, não deixa ninguém quieto, cantando e dançando e o tempo inteiro. E sempre, desde quando a Letícia partiu, antes eu já contava muito o testemunho, e depois que ela partiu, as pessoas me chamavam para contar o testemunho, e eu tinha, às vezes, uma preocupação de que as pessoas. Eu entendi, né? Eu sabia o significado de tudo aquilo, mas eu tinha receio de que alguém que ouvisse não entendesse, né? Mas mesmo assim eu sempre contei meu testemunho. E eu lembro que teve um dia muito especial onde eu contei meu testemunho. Foi até lá em Maceió, um evento grande de mulheres onde eu fui dar a palavra. No final, meu marido foi me buscar, achando que já tinha terminado o evento. Meu filho já estava comigo, que ele falou, mamãe, quero ficar com você para filmar você falando, né? Então as pessoas já estavam vendo meu filho lá, mas não tinham visto meu marido nem minha filha, né? Minha caçula. Então quando eu terminei de falar, estava terminando, né, o testemunho, que eu olho para frente, meu marido entrando pelo corredor da igreja. Era uma igreja muito grande. E eu fiquei maravilhada com aquilo. E eu comecei a chorar. Por que eu chorei? Porque eu falei, gente. Aí todo mundo chorava. A igreja inteira chorava, porque eu tinha acabado de contar. Eu falei, esse é o meu marido, essa é minha filha. Porque quando ele chegou para me buscar, a irmã falou assim: vem, entra. E fez ele entrar pelo corredor da igreja. Quando ele entrou, que eu olhei, todo mundo chorando, aquela emoção, eu falei, gente. O meu testemunho. Gente, como o meu testemunho é forte, né? Então, assim, a gente vê que a nossa vida não são, assim, uma sucessão de fatos isolados. Não, é um costurar de Deus. Né? Desde o dia que eu entreguei minha vida ao Senhor, desde o dia que eu decidi crer na palavra de Deus, nunca mais as coisas aconteceram de maneira ocasional. Não. Sempre intencional de Deus, né? Então, assim, Deus, eu entendi, né? Deus fez com que aquela palavra que diz assim, todas as coisas cooperam para o nosso bem, assim, eu sinto que Deus fez com que tudo cooperasse para o meu bem. Mesmo aquelas coisas que eu não entendo, né? Completamente. Eu simplesmente confio que Deus fez o melhor, né? Então, assim, nós não somos imortais nessa terra. Todos nós vamos partir algum dia, né? E o que importa é que a gente cumpra o nosso propósito aqui nessa terra, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas por que aquela pessoa partiu tão cedo, né? Então, assim, o mais importante é saber, ela cumpriu o propósito da vida dela? Porque eu creio que a Letícia cumpriu o propósito da vida dela, né? E eu quero um dia, quando chegar o meu dia, ter cumprido também o meu propósito nessa terra, né? Então, assim, se a gente ficar muito apegado somente a essa vida, a gente vai sofrer demais. Porque o que eu considero, assim, a minha fé que me ajudou o tempo inteiro, né? A minha fé fez com que, ao invés de eu ficar destruída, eu estou aqui de pé. Estou hoje dizendo para você que eu creio em Deus. Sou feliz com Jesus,
tenho esperança. E a minha esperança não está aqui. A minha esperança está em um dia estar para sempre com Jesus. Foi isso que Jesus prometeu. Ele não prometeu que aqui nós teríamos uma vida perfeita. Ele prometeu que aqui nós passaríamos por muitas tribulações, mas que nós tivéssemos bom ânimo. E assim ele tem feito comigo. Ele tem me dado bom ânimo para mim continuar, né? Olha só quantas coisas novas Deus fez na minha vida. Olha tantas coisas surpreendentes Deus fez na minha vida. Agora, eu vou me lamentar a vida inteira? Ou eu vou viver o que tem para viver? Caminhando para o alvo, que é Cristo, né? Cumprindo o bom propósito dele. E se eu pudesse contar, tem tantas coisas tão maravilhosas para contar. Se eu pudesse contar, porque tem coisas que eu não posso falar, porque envolvem pessoas, né? Eu nunca comuniquei com elas para ver se eu posso falar. Mas, assim, coisas muito lindas e poderosas. Se eu pudesse contar, meu Deus, seria ainda mais impactante, né? Então, assim, por muitas vezes eu procurei por testemunhos, né? Quando minha filha ficava internada lá na UTI, ao invés de eu ficar na salinha de espera, eu preferia ficar ouvindo testemunhos, porque eu chegava cheia de fé para visitar ela, né? Porque eu precisava de fé para poder, porque toda vez que eu ia visitar, eu ouvia notícias muito difíceis, né? Até o último dia de vida dela, todas as vezes que examinou, descobriu coisas difíceis. Para vocês terem noção, véspera dela partir, ela estava com estrabismo e a médica falou: Deise, eu nunca deixei a gente ficar investigando esse estrabismo, porque tem tantas coisas mais importantes. Mas vamos investigar esse estrabismo? Vai no oftalmologista da minha confiança pra gente examinar o estrabismo. Ela tinha um pouco de estrabismo. Eu fui nesse médico pensando assim, não, estrabismo, né? Vai fazer alguma técnica pra ajudar e, né? Quando eu cheguei lá, que o médico examinou, ele falou: meu Deus, ela tem uma síndrome rara na visão. Síndrome rara. É o que eu mais ouvi em relação a ela, né? Ele falou: você quer ver a fase adulta? Chama síndrome de Duane. E eu achei que eu deveria dizer sim, sim, né? Eu falei sim, gostaria de ver. Quando ele me mostrou, eu fiquei tão assustada, porque é bem feio, né? É bem difícil. E assim, eu fiquei imaginando, o cirurgião cardíaco dela não ia autorizar ela a fazer uma cirurgia, no caso estética, porque não comprometia totalmente a visão. Prejudicava um pouco, mas era uma cirurgia mais estética, se fosse para fazer, para ficar menos feio. Então pensei que o cirurgião cardíaco não ia autorizar ela a fazer uma cirurgia estética, porque isso poderia prejudicar o coração. Ele falava que qualquer cirurgia que fosse ser feita nela deveria ser no hospital, né? Com ele, com a equipe, né, com a participação da equipe dele. Pensei, vai ser muito complexo isso, mas estou disposta a fazer qualquer coisa por ela. Mas assim, eu lembro que quando ela partiu, muitas coisas passaram pela minha cabeça. Por exemplo, eu gostaria de estar com ela. Eu gostaria de que nunca tivesse sido separada dela. Mas assim, e para ela, como seria? Né? Eu já estava reclamando porque ela teve uma cicatrização muito, assim, ela tinha, eles falam peito de pombo, que é uma cicatrização diferente, o ossinho dela, né? A previsão de que ela operasse a vida inteira, porque à medida que ela crescia, tinha que fazer plastia. Então ela ia fazer plastia a vida inteira. Os médicos falam assim: você tem noção de quanto que é difícil serrar ela de novo? A primeira vez que serrou ela para fazer cirurgia foi terrível, mas as outras foram piores, porque ela fica endurecido onde cicatrizou. Então, assim, as cirurgias iam ficar cada vez mais agressivas. Então, assim, eu seria muito egoísta, né? Se eu falasse assim: não, mas eu preferi ela mesmo assim aqui comigo, né? E não é assim que eu penso. Eu penso: Deus poupou
a Letícia. Deus poupou ela, cumpriu o propósito dela. Não tinha mais sentido ela viver sofrendo aqui. O Senhor recolheu ela para si. Né? Eu costumava dizer que eu não acreditava que ninguém cuidava melhor dela do que eu. Mas agora ela está nas mãos daquele que é incomparável. Né? Eu lembro que um dia eu estava na porta do elevador, onde o cirurgião descia. Todas as vezes que ele terminava a cirurgia, ele passava por lá. Me falaram que ele descia nesse elevador. Eu fiquei na porta do elevador porque eu queria notícia. Enquanto eu estava lá, eu me sentia como Moisés, com os braços levantados. Eu achava que eu não podia baixar as mãos. Então eu ficava orando sem parar, pedindo: Deus, abençoe os instrumentadores, os enfermeiros, os médicos. Não deixe eles errarem. Não deixa eles contaminarem ela, né? Até então eu já sabia do baço, da ausência do baço. E eu pedia, de repente veio uma pergunta na minha mente. Até pensei que fosse um pensamento meu, porque perguntava assim: você ama ela mais do que eu? Eu lembro que eu fiquei pensando e quis abstrair, né? Falei: veio de novo a pergunta: você ama ela mais do que eu? Aí eu falei: pode ser Deus que está me perguntando isso. Aí eu comecei a pensar: não, mas o Senhor tem muitos filhos, eu só tenho ela. Eu pensei isso. Quando eu pensei isso, eu me senti tão ridícula. Parece que ele não falou nenhuma palavra, ele só olhou pra mim, no meu rosto. E eu me senti tão ridícula de falar isso, né? E aí, naquele momento eu entendi: gente, não tem amor maior do que o de Deus. Porque quando ela está à noite, eu penso assim: se eu não dormir, como que eu vou ver ela? Como que eu vou conseguir continuar vivendo e ver ela no outro dia, na visita do dia seguinte, né? Eu tenho que dormir. A Bíblia diz que Deus, ele não dorme, ele trabalha para aqueles que nele confiam, que nele esperam. Então, assim, enquanto eu tô dormindo, Deus está velando por ela. Eu chegar lá para visitar e a enfermeira fala assim: eu tenho tanto amor pela sua filha. Eu faço massagem no rostinho dela para ela dormir mais rápido. Uma gestante, uma enfermeira gestante. Eu chegava lá, os médicos apaixonados por ela. Quando ela ganhava alta do UTI pro quarto, tinha dia que eu tava até cochilando lá. De repente eu acordava, tava cheio de enfermeiros da UTI. Não, nós viemos visitar a Letícia, porque a gente tá com tanta saudade. Uma fazer a unha, outra fazer o cabelo. Todo aquele carinho, né? E eu tenho aprendido o quanto nós precisamos de ajuda, né? Quanto a gente precisa de amor nesse mundo. Então, assim, Deus tem me mostrado, né? Eu tenho aprendido muitas coisas de Deus. Né? A Bíblia diz assim, ó. Até esses versículos, até tenho aqui que tem me acompanhado. Sempre eu reflito sobre eles, né? Em Romanos 8, tem uma pergunta que diz assim: quem nos separará do amor de Deus? Será que é a morte ou a vida, né? Nada nos separará do amor de Deus. Então, assim, o amor de Deus envolve a Letícia, está com a Letícia, está comigo também enquanto estou aqui, né? Então, tem uma palavra também que é muito confortadora, que diz a respeito dessa vida que a gente vive, né? Com Deus, né? Eu acho impossível viver sem Deus. Eu acho que eu não acho, eu tenho a certeza absoluta que se não fosse minha fé, eu não teria conseguido chegar até aqui. Dessa maneira bonita, que o Senhor me ajudou a conduzir minha vida, né? Dessa maneira respeitosa, né? Que eu tenho vivido. Somente Deus, né? Porque até um psiquiatra amigo meu falou assim pra mim: Deise, você vivenciou as duas piores dores do ser humano. Eu nem sabia que existia isso. Ele falou: a primeira dor mais terrível do ser humano é a perda de filho. Perda de filho tá lá na frente de todas as dores. Mas a segunda é também traição e abandono, que é o que eu vivi depois. Como estar de pé, né? A Bíblia diz em 2 Coríntios 4 assim: de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados.
Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos. Oh, me perdoa. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Então, assim, Jesus, ele não revela que está conosco somente nos momentos bons, mas é quando a gente consegue ultrapassar esses momentos difíceis. Com ele, ele está conosco, né? Eu senti a presença dele em todos esses momentos. E todos podem sentir, se buscar, se crer, né? Então, assim, meu testemunho vai muito além disso. É muito mais forte do que isso, né? E eu me sinto realmente grata a Deus pela minha vida e por tudo que eu vivi até hoje. Eu acho que, assim, as coisas que eu aprendi de Deus eu jamais aprenderia de outra maneira, né? Tem coisas que é somente pela dor, mas não tem importância. A dor não pode nos destruir, né? Nem a morte pode nos separar de Deus, né? Então, é isso. Meu Deus. Sem dúvida, seu testemunho é muito impactante. Eu lembro quando o Senhor me entregou esse projeto, Daisy, ele disse que não era para eu procurar pessoas que tivessem um grande número de seguidores, não que isso não vá acontecer, mas não era esse o intuito, que era para dar voz para testemunhos, que não era para eu ficar procurando testemunhos que já são muito divulgados, que era justamente para eu deixar ele enviar as pessoas, e é isso que tem acontecido. Eu tenho deixado o próprio Deus trazer as pessoas para que o testemunho dessas pessoas chegue em outras pessoas, para que eu seja instrumento de voz para testemunhos como o seu, para que mães ou outras pessoas que, assim como você, naquele momento de dor, procurou testemunho e não encontrou, que essas pessoas encontrem esses testemunhos no que Deus tem de propósito para esse podcast. O nome do podcast é justamente para falar a vida, né? Sobre a existência de vida por trás das dores. Porque você precisou continuar vivendo apesar de todas as dores. Você precisou seguir apesar de todas as dores. Você precisou seguir pelo seu filho. E Deus restituiu sua família, né? Existe a glória verdadeira da segunda casa na sua vida, né? E enquanto você falava, eu lembrei de um versículo que está em 1 Coríntios 13:7. Você deve conhecer. Que fala: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E é muito lindo nós lermos a Bíblia, né? É muito lindo a gente conhecer a palavra de Deus, mas só pessoas que têm um testemunho como o seu realmente vivem a Bíblia na prática, a palavra de Deus na prática. Faz sentido, né? Esse versículo que você trouxe, tem até um louvor que fala sobre isso, né? Que nós podemos ser abatidos, mas não desanimados, né? Então, assim, apesar de tudo que você sentiu, você conseguiu se reerguer. Eu tenho certeza que existem dias de muita saudade. Sim. Eu tenho certeza que existem dias de muita tristeza. Mas até aqui você é a prova viva de que o Senhor sustenta, né? Verdade. Mas até nisso, esses dias mesmo eu estava com muita saudade. E eu sonhei com ela, foi muito real, sabe? Uhum. E eu fiquei muito grata por essa experiência. E verdadeiramente, obrigada. Obrigada por ter compartilhado a sua história. Obrigado por ter confiado no programa sem me conhecer. Só Deus para fazer isso. Porque você acabou de compartilhar um pedaço seu, né? Minha gratidão de verdade. Que o Senhor te recompense e que essa história chegue nas pessoas que precisam. Amém. Amém. Que esse projeto cresça, né? Amém. Para alcançar mais vidas. Amém. Obrigada. Que o Senhor te abençoe. Obrigada. Obrigada. Onde que nós encontramos a Daisy? Porque as pessoas, assim, eu não sei se você pode, né? Mas
Às vezes alguém que tá passando por isso. Às vezes pode entrar em contato com você pelo Instagram, para você. Acontece muito. Então, fala seu Instagram para as pessoas. Meu Instagram é Deise Alves 19. Meu Deise escreve um pouco diferente. Mas nós vamos colocar aqui o nome certinho. E também eu vou deixar na descrição o link de acesso para o seu Instagram, para que realmente as pessoas que precisam te encontrem. Amém. E que o Senhor te fortifique para fortificar elas. Amém. Obrigada. Desejo. Obrigada a vocês.